Uma ótima noite a todos. Boa noite. Eu, primeiramente, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui nessa noite, que é uma felicidade imensa, porque dizem que os espíritas são espíritas porque é tudo bonzinho, né? E nós sabemos que nós somos espíritas porque temos consciência do tamanho da nossa dívida, do tamanho da nossa tarefa, do tamanho da responsabilidade que temos diante do Cristo, diante da propagação do Evangelho. Então, eu tenho que agradecer por essa oportunidade de poder pagar mais um pouquinho do meu boleto, para ver se diminui um pouco, né? Porque dizem que os palestrantes são os mais devedores, devem mais do que os outros ainda. Então, é com grande alegria que hoje eu quero compartilhar com os irmãos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, com 32 tópicos, são muitos tópicos, não temos como tratar todos eles em apenas uma noite, mas nós iremos dar uma pincelada em alguns tópicos do Evangelho. Porém, antes, achei necessário compartilhar com os irmãos o Salmo 126, que diz: consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos tão alegres e contentes. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, carregando as preciosas sementes, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse é um salmo de romagem em que os judeus comemoravam, cantando esse salmo, a volta do exílio da Babilônia. A volta do exílio da Babilônia também me faz lembrar que quando nós estamos no mundo espiritual e recebemos a oportunidade de voltar, recebemos a oportunidade de dar mais um passo, então o nosso coração se enche de alegria e de júbilo e diz: dessa vez vai dar certo, dessa vez tudo vai dar certo, eu vou conseguir perdoar, eu vou conseguir ser melhor dessa vez. E viemos com o coração alegre, cheio de júbilo, como uma criança. Dificilmente vemos uma criança carregando tristeza, né? E viemos contentes porque sabemos que se o Senhor fez tão grande coisa de nos dar mais uma oportunidade de vida, só que quando aqui chegamos, nos deparamos com uma terra de aflições, uma terra de angústias. Nos deparamos com uma terra seca, como Negueb. Negueb é uma região ao sul da Palestina, uma região muito seca, mas que servia de passagem até o Egito. Então Abraão passou por lá, provavelmente Jesus, Maria e José, quando fugiram para o Egito, também passaram por lá. Era uma região muito seca. Porém, uma vez ao ano, durante o frio do inverno, as chuvas caíam de forma torrencial, de tal forma que enchiam o vale de água e corriam rios e correntes, e durante algum tempo até se poderia pastorear ali, poderia se dedicar ao cultivo das ovelhas, né? Era um bom lugar para isso. Então, quando o salmista diz: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb, é porque a única coisa que se traziam era uma sacolinha cheia de sementes, saídos de um exílio, de um cativeiro, e só tinha uma bolsa com sementes. E o que eles faziam?
saíam arando a terra e regando com lágrimas. E eu fiquei me perguntando e dizendo, o que serão essas sementes? Que sementes são essas que trazemos aqui para essa terra tão seca como o Vale do Negueb? E que infelizmente as nossas alegrias, os nossos momentos de felicidade são o intervalo e não o tempo todo, como no Vale de Negueb. Essas sementes, meus irmãos, são as virtudes que trazemos. Tudo aquilo que nós trazemos no nosso coração e dizemos, dessa vez eu vou trabalhar no centro espírita. Dessa vez eu vou aprender a fazer caridade. Se alguém precisar de mim, eu estou lá. Dessa vez eu vou abrir mão dos meus prazeres, da minha vontade, do meu orgulho, e eu vou cultivar todas essas sementes, essas virtudes, esses dons que Deus me deu. Porque cada um de nós, ao chegarmos ao plano terrestre, trazemos nossas virtudes. Não trazemos apenas dívidas, não trazemos apenas defeitos que precisam ser melhorados. Não, nós trazemos virtudes também. Mas nos deparamos com tanta aflição, com tanta dor, numa terra tão seca. E sabe como que passamos a regar essas sementes e desenvolver nossas virtudes? Como o povo de Israel arando a terra, com lágrimas. E essas lágrimas, as lágrimas das nossas dores, das nossas aflições, as lágrimas que muitas vezes nós contemos porque não queremos que o nosso irmão se preocupe, não saiba o que está acontecendo, as lágrimas que muitas vezes regam e são nosso alimento de dia e de noite, como dizia o salmista. Essas lágrimas nos ensinam a desenvolver as nossas virtudes, a semear as nossas sementes. Quanta laranja há uma única semente de laranja, mas precisa ser plantada e regada. Sem trabalho, não acontece nada. Uma semente tem milhões de laranjas ali dentro, mas precisa ser semeada. E assim, nós chegamos a este mundo. E isso me faz lembrar a história. Gente, eu tenho muita coisa anotada, tá? Mas eu não vou ficar lendo. É só para eu lembrar. Isso me faz lembrar a história de um grande irmão de ideal espírita. Quando falamos de justiça das aflições, um espírito de escola, um grande trabalhador, Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo era um homem de bem, um homem católico, devotado ao bem, a ajudar as pessoas. Foi um grande homem. Viveu a sua vida somente em favor do próximo. Mas, um dia ele ganhou do padre daquela cidade uma Bíblia. E quando ele ganhou aquela Bíblia, e ele começou a ler, e Bíblia não era coisa que se tinha assim à torta e à direita, gente. Era coisa rara. E ele leu, então, o capítulo do livro de Mateus, que fala sobre a bem-aventurança dos aflitos. E ele ficou inconformado e disse, como assim bem-aventurados os aflitos? Eu tenho visto tanta dor, tanta angústia, tanta tristeza, tanta miséria nessa cidade e faço de tudo para auxiliar os meus irmãos. Como assim? Jesus vem e diz, bem-aventurados os aflitos. E ele não conseguia entender qual era o sentido dessas palavras. Então perguntou ao padre. E o padre não soube explicar muito bem. Porque, meus irmãos, nós só podemos entender o verdadeiro sentido da justiça das aflições quando nós olhamos com um olhar além desta vida terrena. Então, ele tinha um tio, Mariano da Cunha, e naquele tempo já começavam os primeiros movimentos espíritas naquela cidade, né, em Santa Maria, no Triângulo Mineiro. E o tio, Mariano da Cunha, chamou ele e disse assim, olha, se você quiser ir numa reunião,
vai ter uma reunião e se você quiser conhecer o espiritismo, mas ele não compartilhou nada dos seus temores, das suas angústias, do que estava acontecendo no seu íntimo, daquele conflito entre o que dizia o evangelho e a realidade que ele via na frente. Então ele vai, comparece à reunião, senta quietinho num cantinho e diz assim em pensamento: se houver algum espírito aqui nesta noite, eu quero que ele me explique por que o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos. Tem que haver alguma explicação. Em pensamento ele disse isso. E então, através do médium Aristides, um homem simples, completamente analfabeto, sem conhecimento nenhum, nem de Bíblia, nem de codificação, apenas o que ele ouvia, conversava, um espírito se manifestou através desse médium e fez uma palestra com palavras tão sublimes, tão consoladoras, a respeito da justiça das aflições. E ele ficou chocado. Ele disse: eu não vou ter ninguém. Mas finalmente eu entendi. Por quê? Bem-aventurados os aflitos. E a partir daquele momento ele se dedicou ao movimento espírita. Claro que ele sofreu muitas investiduras contra ele. Sofreu inquéritos policiais por ter sido acusado de praticar falsa medicina. Ele sofreu muitos ataques porque a cidade era completamente católica, era totalmente contra o movimento espírita. Até algumas décadas atrás, se eu não estou enganado, o movimento espírita ainda era considerado contravenção no Brasil. Mas esse homem nunca desistiu. Nunca desistiu. E continua trabalhando até hoje. Já desencarnado, mas continua trabalhando. Então, quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, Causas Atuais das Aflições, questão 926. A civilização, criando novas necessidades, não é fonte de novas aflições? E os Espíritos respondem: os males deste mundo estão em razão das necessidades artificiais que vos criais. O mais rico é o que tem menos necessidades. E vamos ser bem sinceros e bem realistas, né, meus irmãos? Quantas vezes nós criamos necessidades que não são realmente necessidades para nós? Quantas vezes vemos adolescentes afligidos porque não tem o último celular da moda? Quantas vezes estamos aflitos por causa de internet, por causa de fake news, né? E dá todo aquele pânico na família e não passava de uma fake news. Quantas vezes nós criamos aflições desnecessárias? À medida que o mundo se desenvolve, a civilização se desenvolve, era para que nós entendêssemos o que realmente é necessário para a nossa vida. O que realmente precisamos nos preocupar? Porque a palavra afligir, na sua etimologia, ela vem de açoitar, bater, agredir, afligir. E quantas vezes nós mesmos fazemos isso conosco? Nós mesmos somos o nosso próprio chicoteador ali. Nós fazemos isso conosco. Ou deixamos as coisas fúteis deste mundo fazerem isso conosco. Ser afligido dessa forma. Então Kardec diz que o homem é, no grande número de casos, o maior autor dos seus infortúnios. Então não adianta culpar vizinho, pai, mãe, irmão, cunhado. Não adianta. E ainda diz também, tá, que as causas das aflições, ou elas estão nessa vida, ou na outra. Mas o homem é o autor de suas próprias aflições. Então, quando passamos a olhar as aflições através da luz da doutrina espírita, nós começamos a entender que nossas aflições também são a colheita daquilo que plantamos.
item 27, Kardec diz assim: auxiliai-vos sempre uns aos outros e jamais servireis de instrumentos de tortura. O que ele quis dizer com isso? Quando eu comentava sobre esse assunto com uma senhora, e ela disse assim: então quer dizer que se o meu irmão está sofrendo, está passando por necessidade, ele está passando por uma doença, eu devo deixá-lo sofrer porque ele está colhendo as suas dívidas? Não, meus irmãos, de maneira alguma. É bem claro aqui. A doutrina espírita nos ensina que nós devemos auxiliar uns aos outros. Nós devemos jamais devemos servir como juiz, como carrasco, como instrumento de tortura. Isso é abominável diante de Deus, da espiritualidade. Ah, Bárbara, mas como que eu vou auxiliar? Eu também carrego tanta dor. Eu também estou aflito. Como devo auxiliar? Bem, meus irmãos, como dizia Chico Xavier, põe a tua dor no bolso e vai atender a dor do teu irmão. Essa é a maneira de podermos auxiliar os nossos irmãos. De nada adianta me encolher e dizer eu nada posso fazer, porque ninguém tem uma dor maior do que a minha. Todos nós estamos aqui nessa noite porque de alguma forma a dor nos trouxe aqui. Se não hoje, um outro dia. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu entrei no centro espírita a primeira vez porque a dor era muito grande. Ah, Bárbara, você deixou de sentir dor? Não, eu não deixei de sentir dor. A diferença é que hoje eu sei que tem um amparo. A diferença é que hoje eu sei para quem chorar. A diferença é que hoje eu sei que durante o meu sono há um lugar que me espera, que me fortalece, que me renova. Essa é a diferença. O consolo, o conforto que encontramos na doutrina espírita. Bem, no item 22 do Evangelho, desse capítulo 5, diz assim: um homem de bem teria morrido. Eu não sei vocês, né? Mas quando eu era criança, eu sempre ouvia na minha família dizendo assim: nossa, morreu fulano tão jovem, pessoa tão boa. O irmão que não prestava, só incomoda, está lá até hoje. Eu já ouvi muito. Bem, por que morreu esse, não morreu aquele? Então Kardec nos dá a resposta. Que diríeis, pois, de um prisioneiro que já tivesse cumprido toda a sua sentença, continuasse na prisão, e se desse liberdade para aquele que ainda está devendo, ainda está em débito com a justiça? Seria correto? Deixar preso quem já pagou toda a sua pena? E libertar aquele que ainda está em débito? Então, quando nós dizemos dessa forma que ele era tão bom, um homem de bem, por que foi? Nós estamos dizendo assim para Deus: olha, Deus, isso está errado. Olha, meus amigos aí espirituais, vocês estão errados. Esse aí devia ter ficado mais um pouco, ele era tão bom. Tinha que ter levado um malvado, que incomoda. Nós estamos dizendo para Deus que ele está errado, que devia ter mantido preso quem já pagou a dívida. É isso que nós estamos dizendo. Um exemplo disso, Mateus capítulo 5, versículo 25. Quando Jesus diz assim aos seus discípulos: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ou então, ele vai te entregar ao juiz, o juiz ao promotor de justiça, e serás recolhido à prisão, e dali não sairás até que pague o último centavo. A prisão é o corpo. Essa é a nossa prisão. E isso está escrito bem claro no Evangelho. E não sairemos até pagar o último centavo.
aquele que foi mais jovem do que nós desejávamos que fosse, já tinha cumprido a sua parte e foi liberto. Houve a sua libertação. É doloroso para nós, mas isso não nos impede, meus irmãos, de sentirmos a dor. Não há nada de errado, muito pelo contrário. Devemos sim sentir a dor no seu devido tempo. Cumprir o luto é necessário, mesmo que nós entendamos que aquela alma foi liberta. Como dizem, né? Está num lugar melhor. Não quer dizer que nós devemos nos abster da dor. Bom, a verdadeira desgraça, item 24, dizei, se o mais feliz acontecimento no momento que traz funestas consequências, não é na realidade mais desgraçado do que aquele inicialmente aborrecido que acaba por produzir o bem, os espíritos respondem, é preciso ver as consequências. A verdadeira desgraça é a vaidade, a fama, o prazer, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, do orgulho que asfixiam a consciência. Essa é a desgraça. Enquanto nós falamos sobre consequências, nós podemos então tomar como exemplo a parábola do rico e do Lázaro. Bem, a parábola do rico e do Lázaro começa assim: ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino e se regalava nos melhores banquetes. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia à porta daquele e sonhava em comer das migalhas que caíam da mesa dele, mas somente os cães vinham lhe lamber as feridas. Bom, notem que o homem rico não tinha nome. Somente Lázaro tinha nome. E a única coisa que Lázaro recebia como conforto para a sua miséria, para a sua provação, eram os cães a lhe lamber as feridas. Acontece que morreu os dois. Desencarnou. Foi para o outro lado. E daí, Lázaro ficou em uma certa dimensão espiritual, conta o Evangelho, que ele estava no seio de Abraão, no colo de Abraão. Ou seja, ele estava com os seus antepassados. Foi bem recolhido, bem tratado, já não havia mais chagas, já não havia mais dor, fome. E o homem rico, aquele que não tinha nome, foi parar em um lugar muito triste, onde ele sentia muito calor, muita sede, muita fome, muita angústia, um lugar terrível. E ele olha para cima e vê Lázaro confortado e diz: pai Abraão, diz para o Lázaro pelo menos molhar um pedacinho de pano assim com água e pingar daí em cima para matar a minha sede. Será que algum dia ele fez isso pelo Lázaro quando ele estava sentado em sua porta? Então, quando nós falamos sobre as consequências, é que muitas vezes as consequências dos prazeres que asfixiam a consciência, o que era asfixiar a consciência? Somente eu importa, o meu eu, a minha família, o meu bem-estar. Somente o que é meu interessa. E nunca olho para o lado. E como homem rico, que ao desencarnar nem nome tinha mais, toda a sua fama, toda a sua riqueza ficou ali. Então Abraão lhe diz: olha, não vai dar, tem um abismo entre nós, mesmo que quisesse, não tem como. Então deixa eu voltar lá e avisar meus primos, meus irmãos, meus parentes, para eles mudarem de atitude, porque o lugar aqui não é bom. Infelizmente, ele não recebeu essa chance.
Tem uma música que se chama Aprendiz. Essa música, ela foi feita em homenagem ao Livro dos Espíritos. É uma música psicografada, muito bonita. Interpretadas por Tim e Vanessa. E ela diz assim, que a dor da semente é o parto da vida. É muito profunda. E isso me faz lembrar desse Salmo de Romagem 126, que é o consolo para os que choram. Quando a gente, lá no item 26, essa me veio de última hora, achei que seria necessário. Eu não achei nada, acho que tenho certeza de que foi a espiritualidade que achou que seria necessário. Falamos sobre as provas voluntárias. As provas voluntárias, diz assim, ó, é permitido abrandar as nossas provações? Aí Kardec responde assim, por acaso é permitido alguém que se espetou no espinho arrancar o espinho fora? É óbvio que sim, né? É proibido salvar aquele que está se afogando? Não. Então, claro que é permitido abrandar as nossas provas, as nossas expiações. Mas como se faz isso? E Kardec diz, o mérito é suportar sem murmurar. E daí o negócio ficou pesado, né? É difícil, a gente sempre murmura um pouquinho. A gente sempre chora um pouquinho. A gente sempre olha para cima e diz assim, Deus, o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer um filho desse? O que eu fiz para merecer um patrão desse? O que eu fiz para merecer um pai e uma mãe como essa? Dificilmente nós passamos sem murmurar. Dificilmente. Bom, agora também ficar parado, diz Kardec, e deixar as coisas acontecerem, a água rolar, isso não é virtude, isso é preguiça. Isso é preguiça. Não há virtude alguma em ficar parado. Também diz assim, ó, mas vós que vos retirardes do mundo e vos isolardes com o pretexto de crescer, evoluir espiritualmente, do que vocês servem? Kardec fala nesse tópico 26. Onde é que está a vossa coragem? Deserdou do combate. Porque é muito fácil ser santinho, escondidinho dentro de casa. Sem ter contato com ninguém. Ninguém me aborrece. Não quero ter contato com ninguém porque eu vou me aborrecer. E vou ficar aqui enclausurada, só em oração. E assim eu vou evoluir espiritualmente. Não, meus irmãos. De nada serve. Estou deserdando o combate. Bem, se quiserdes um silício, aplicai a vossa alma e não ao corpo. Mortificai o vosso espírito e não a carne, diz assim. Fustigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos queixardes. Isso me faz lembrar uma história que a Andréia contou no nosso espírita. Ele disse que Chico Xavier pedia ajuda para os pobres. E um dia ele estava pedindo ajuda e quando ele bateu, ele recebeu uma cuspida no rosto. E ele disse, tudo bem, meu irmão, isso aqui é para mim e para os meus pobres. O que você tem? Bem, receber as humilhações sem se queixar. Bom, eu estava estudando esse tópico e lembrei de uma série que eu estava acompanhando na Netflix, The Crown, a história da Rainha Elizabeth. E um capítulo me chamou muita atenção sobre essa questão de receber as humilhações, de fustigar o orgulho, de deixar toda a pomposidade da riqueza em favor dos aflitos. E conta nesse capítulo que a Rainha Vitória, a Princesa Vitória, que era a mãe do príncipe Philip, e ele sempre tinha uma mágoa muito grande da mãe.
não queria ver ela, tinha vergonha da mãe. E essa princesa Vitória, é Vitória Alice Isabel Júlia Maria o nome dela. Ela foi, após a guerra, houve uma grande tragédia na sua família, todos foram separados, os filhos, todos foram separados. Era uma mulher que tinha grandes riquezas, né? Os czares russos davam presentes de joias e mais joias para ela, era muito admirada, muito amada. E durante toda essa tragédia da guerra, ela foi internada no hospital psiquiátrico, no sanatório na Suíça, e foi diagnosticada por Sigmund Freud e foi vítima dele. E ela foi diagnosticada com esquizofrenia. Eles davam choques nelas, davam choques na sua barriga, no seu útero, para que ela entrasse na menopausa mais rápido. Diziam que ela tinha distúrbios. E ela sofreu muito nesse sanatório. Alguns anos depois, o tratamento não teve efeito, deixou graves sequelas, e ela saiu do sanatório e fundou uma ordem. Ela se tornou freira. Era a Ordem das Irmãs Marta e Maria. E ela sempre com aquele hábito de freira. E as joias dela, os presentes, toda aquela riqueza, ela vendia para sustentar aquele lugar, em que ela acolhia todos os doentes, em que ela alimentava quem ela podia com toda a sua riqueza. Porém, o príncipe não sabia disso. E um dia, por conta da neta, armou uma situação em que um repórter ficou a sós com sua avó e ela contou toda essa história. E ele ficou muito envergonhado, porque ele não tinha ideia de quem era sua mãe. Pessoas que simplesmente passam pela dor e pelo sofrimento, passam por humilhações terríveis, e ainda assim tem forças de levantar, guardar sua dor e atender o seu irmão. Meus irmãos, esse mundo é um mundo de grandes aflições, mas nós estamos aqui. A única maneira que temos de aliviar a dor do nosso irmão, aliás, de aliviar a nossa dor, é aliviando a dor do irmão. É a única maneira. Não há como ficar se ressentindo, se lamentando. Mas quando nós arregaçamos a manga e vamos lá aliviar a dor do irmão, as nossas dores também são aliviadas. Tenho uma boa notícia para cada um de vocês, mas essa notícia não é minha, tá? Essa notícia está lá em João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus de Nazaré, o nosso Cristo, governador do nosso planeta, aquele que está no controle de tudo, e que quando nós afligimos, nos descabelamos, nos desesperamos e esquecemos que existe um mestre e que fomos nós que o afligimos, fomos nós que não soubemos recebê-lo, nós que ouvimos os seus sermões e ainda assim não fizemos nada do que ele mandou. Por isso nós estamos aqui, porque recebemos mais uma chance. Recebemos mais uma chance de voltar como os nossos irmãos vieram e araram a semente. Vamos arar a nossa semente. Mas crescer dói, tá? Crescer dói bastante. Dói muito. Mas é necessário. Para que venham os frutos. Não há fruto se não houver o parto da semente, o parto da vida. Abraão olhou para o homem rico e disse: você recebeu tudo em vida e nunca deste nada para o Lázaro, nunca fizeste nada por ele. O Lázaro não recebeu nada, agora ele está recebendo o que lhe é de direito. Que nós possamos entender isso. Que nossas lágrimas são o fruto de amanhã. Um
vão regar o fruto de amanhã. Eu agradeço pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Fiquem com Deus.